O programa Tá na Web recebe hoje como convidado especial o engenheiro Ogarito Linhares. Ogarito, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer receber você nos estúdios da TV Litoral Paraná. Silvana, muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores. E é uma alegria estar aqui, né? Gostaria de parabenizar você, a Vera, enfim, a todos que estão aqui nesse projeto, que já é projeto vitorioso, e dizer da minha satisfação poder estar conversando com todos aqui. Que bom. O nosso início de conversa, queremos saber quem é Ogarito Linhares. Ogarito Linhares é um garoto que cresceu em Paranaguá, estudou no Faria Sobrinho, passou pelo Leão 13, foi fazer o segundo grau, parte dele ali no Instituto de Educação, e foi para Curitiba, fez o Santa Maria, fez a Universidade Federal do Paraná, formou-se engenheiro e voltou para casa. E quando você retornou a Paranaguá, qual foi o início da sua atividade profissional? Eu voltei com 23 anos, né? E aos 23 anos eu comecei construindo, lá no terminal da Petrobras, hoje Transpetro, um terminal, um separador de água e óleo, uma instalação, uma grande caixa com equipamentos que separava a água do óleo para evitar a poluição da Baía. Então todo aquele óleo que caía no terminal ia para essa instalação e ali era separado o óleo da água, a água ia para o mar e o óleo voltava para ser reutilizado no terminal. E essa atividade foi até que ano? Ela foi durante o ano de 80. Nesse ano, o Dr. Pinho, então superintendente da APA, convidou a mim e alguns outros engenheiros para ingressar no quadro da administração, e eu estou lá até hoje. E como é que foi esse desafio de iniciar um trabalho, uma atividade dentro de um complexo portuário já conhecido, em expansão? Veja, Silvana, eu cresci vendo o porto por fora e também por dentro, em função da atividade do meu pai, que era agente marítimo e armazenador de café. Então eu estava muito relacionado a isso. Essa relação muito próxima, tanto com a coisa da armazenagem, quanto com a coisa do agenciamento marítimo, me deixava na administração portuária absolutamente em casa. Que bom. E em que momento da sua vida despertou a visão política no sentido de preciso fazer alguma coisa, chegou o meu momento? Eu acho que não se trata bem de uma visão política. Se trata mais de uma opção de vida. Eu comecei com 16 anos participando da campanha do então candidato a prefeito Antônio José Santana Lobo Neto. E naquele tempo, com 16 anos, você podia ser ajudante de distribuidor de propaganda. Então eu fui distribuir propaganda. Entendi. E naquela época, quem era a pessoa que você admirava como político? O Antônio José. O Antônio José. E conta um pouquinho para nós a questão da tua escolha de partido. O que você priorizou na época? Veja, nós vivíamos um momento muito complicado, né? Nós vivíamos a ditadura militar, mas ao mesmo tempo nós vivíamos em Paranaguá uma realidade de desenvolvimento, de profundo vínculo com a necessidade do crescimento portuário da cidade. Esse crescimento passava necessariamente pelo governo, né, que era o governo militar, que era um governo para o porto de Paranaguá, construiu o Silão, enfim, era para a infraestrutura portuária brasileira, foi um governo de muita realização e eu fui participar desse governo que ajudava o porto a crescer. E na época, já existia essa situação, por exemplo, de uma relação, talvez não paralelamente falando, a relação porto-cidade naquela época, era uma atividade, digamos, uma situação que existia, um bom relacionamento, pensamentos conjuntos, todo mundo buscando o mesmo ideal de crescimento, de melhoria? Silvana, uma vez eu ouvi do então governador José Richa, já era engenheiro do Porto, ele era governador do estado, e nós fomos almoçar junto, ele, o então superintendente Olívio Zanella. E ele me fez com aquela visão estratégica que o Richa conseguia ter das coisas, ele me disse o seguinte: Paranaguá tem um problema, o Scalco estava junto, o Euclides Scalco, que era o chefe da Casa Civil, eles colocaram o seguinte, que Paranaguá tinha uma situação anormal, uma anomalia, que é o seguinte: o poder econômico, na maioria das cidades,
ele é desenvolvido pela iniciativa privada. A iniciativa privada é detentora do grande poder econômico do lugar. Em Paranaguá, o poder econômico estava concentrado num ente público, que era o Porto de Paranaguá. Isso fazia, então, que ele rivalizasse com outro ente que, normalmente, em todas as cidades, é o detentor do poder institucional, que é a prefeitura. Então, o choque entre prefeitura e porto era absolutamente natural. Não pelas pessoas, mas pela condição institucional de cada um. Um que deveria ser, que exercia um poder econômico tão grande que acabava se suplantando o poder institucional da prefeitura. O porto acabava, então, em função do seu poderio econômico, que em outros lugares é privado, aqui sendo público, havia uma instituição pública muito mais forte que a prefeitura. Isso é uma realidade daquela época muito mais sensível que hoje. Até pela arrecadação. Hoje o porto arrecada praticamente a mesma coisa que a prefeitura. E naquela época o porto arrecadava 8 vezes a prefeitura. O programa está na web e volta dentro de alguns instantes com o convidado engenheiro Ogarito Linhares. O programa Tá na Web tem hoje como convidado especial o engenheiro Ogarito Linhares. Ogarito, vamos falar no porto atual. Como está, na sua opinião, a administração, os investimentos, os recordes, a estrutura como um todo? Eu acredito que o porto atual passa um momento muito complicado, porque é um momento de transição institucional. Ou seja, a velha lei dos portos, criada em 93, ela sofre uma alteração agora com essa nova lei dos portos. Isso causa, com a mudança do modelo institucional, uma paralisia em planejamento, paralisia em investimentos, né? Mas o porto também, a operação portuária depende muito dos operadores portuários e dos nossos importadores, exportadores que estão ativos e da economia. Eu acredito que a carga continua crescendo, continuará crescendo, nós vamos movimentar cada vez mais carga, mas no campo dos investimentos em novos terminais, em arrendamentos, isso, embora esteja sendo muito falado, nesse momento ele vai ficar esperando primeiro que se faça em Santos os arrendamentos, que daí vão ver como é que isso vai efetivamente andar, os editais. Nesse momento está sendo feita uma consulta pública de algumas áreas lá, e ainda está muito longe da efetividade de que o edital possa realmente ser lançado. Daí, isso passado, virá Paranaguá. Eu acredito que o arrendamento portuário é uma experiência já vitoriosa em Paranaguá. Isso gerou a TCP, gerou a PASA, gerou a Cotriguaçu, gerou a Coamo, a Citrosul, enfim, mas sempre arrendando áreas. Sou conceitualmente contra o arrendamento do silão, sou conceitualmente contra o arrendamento dos silos horizontais públicos, porque acredito que eles mantenham uma possibilidade do pequeno e médio produtor exportar suas mercadorias, assim como baliza preço e evita cartelização, além do que mantém aberto e mantém o emprego de mais de 400 pessoas nos sem-teto, que com o arrendamento do silo e dos terminais, dos silos horizontais, seguramente perderiam seus empregos. A questão da mão de obra qualificada. Paranaguá tem uma rotina de se comentar que a mão de obra qualificada é somente a que vem de fora. Você concorda com isso? E o que você espera para o ano que vem, principalmente uma vez que tem outras empresas se instalando em Paranaguá exigindo essa qualificação? Veja, Silvana, eu acredito que Paranaguá tem muita gente boa, muita gente qualificada, mas que a cidade ainda carece de que culturalmente os controles dessas empresas, as diretorias, os seus grupos, os seus CEOs, acreditem na mão de obra paranaguara. Isso é um processo que está crescendo, é um processo, veja, está aí em Supar, enfim, cursos técnicos. Isso é um processo gradativo de qualificação e que ele seguramente vai acabar mudando essa referência, essa relação de que para mandar nas empresas de Paranaguá tem que vir de São Paulo, Curitiba, Rio, não vai poder
eu acredito que o Paranaguá, a médio prazo, conseguirá comandar as empresas da sua terra. E como que você vê o empenho dos paranaenses que nos representam em Brasília? E também a questão do governo federal com um olhar diferenciado para o Porto de Paranaguá. Isso está acontecendo? Veja, deve acontecer porque é obrigação deles que estão lá fazerem isso. Institucionalmente, sim. Tá? Eu acho o seguinte, nós temos aqui alguns deputados, né, que são da terra, tipo o Vanhone, que teve uma importância grande na questão da dragagem, agora do Porto, né? E isso fortifica essa relação de representatividade. Mas nesse momento as manifestações da rua estão dizendo o seguinte, que ninguém em Brasília representa ninguém. Então me parece que a tua pergunta foi respondida nas manifestações. Perfeito. O Garito, falando um pouquinho agora da política, como é que foi a sua experiência e qual o motivo que você está hoje atrás dos bastidores e não à frente desse cenário político? Veja, Silvana, a minha história na política é a história de participar de eleições, não de ser candidato nas eleições. Aconteceu de eu ser candidato algumas vezes, em algumas eu tive o prazer de ser eleito e em todas eu tive o prazer de poder conviver com a população como candidato, que é uma experiência maravilhosa. Eu comecei, como eu disse, muito cedo, com 16 anos, estou com 57, então faz 41 anos que eu participo a cada 2 anos de uma eleição, né? Participo como coordenador, como distribuidor de propaganda, como candidato, enfim, de alguma maneira eu participo, mas eu não fico em casa, eu vou para a rua dizer o que eu penso, que eu acho que a gente pode contribuir para a cidade ir para frente. Qual que seria a forma mais prazerosa de atuar? Montando, elaborando, dinamizando, planejando ou estar realmente à frente desse trabalho, na sua opinião? Eu acho que independe. O importante é você ter a possibilidade de que as tuas ideias influam no poder. Tá? Acho que esse, se é como mandato, se é sem mandato, mas você podendo influir, você está participando da política. Então, ela é independente. O importante é você fazer suas ideias, porque muitas vezes você está com mandato, tem o poder na mão, mas não o suficiente para fazer as alterações. E outras vezes você não tem esse mandato institucional na mão, mas você consegue, levando um bom projeto, uma boa ideia, fazer com que ela se torne uma realidade. E você acredita que a confiança depositada em várias situações anteriores, nos políticos em que você esteve ao lado, teve, digamos, mais sucesso ou você acredita que faltou alguma coisa? Olha, Silvana, se for uma questão numérica, eu vou dizer o seguinte, como numérico não pode ser uma opinião arrogante, porque aí é número. Eu mais ganhei do que perdi, certo? E muitas vezes me decepcionei com os que ganharam e outras vezes me surpreendi com os que ganharam. E eu acho que o balanço final é muito positivo. Eu acho que, por exemplo, quando você vai para o Porto com as vias asfaltadas, em concreto, que permitem funcionar melhor o Porto, se você saber que você participou daquilo, quando você vê os terminais públicos que existem, quando você vê o Taguaré reformado, quando você vê a faixa do Porto concretada, quando você vê o Hospital Regional de Paranaguá, que a Santa Casa não virou um hotel, porque as pessoas estavam lá para comprar no dia que ela foi para leilão e o Requião não deixou, comprou. Quando você vê o Novo Mercado, quando você vê o teatro, quando você vê, enfim, quando você vê coisas como o CAIC, que nós fizemos lá no governo do Tortato, né? A entrada da cidade duplicada, que também vem lá do governo do Tortato, você acha que valeu a pena. O programa Tá na Web retorna dentro de alguns instantes com o convidado engenheiro Ogarito Linhares. O programa Tá na Web entrevista hoje o engenheiro Ogarito Linhares. Ogarito, na sua visão, como está a política de Paranaguá? Também está num momento de indefinição, né? O que aconteceu agora com o falecimento do ex-prefeito Roque traz uma pessoa preparada, uma pessoa do bem, que é o Edson, o prefeito Edson, para tocar a prefeitura. Mas alguém
que não fez a campanha e que não caminhou para isso, né? Ele recebe isso num momento quase que de forma inesperada, né? E isso leva também a um momento que as coisas têm que ser, os grupos, as composições, elas vão ser rearranjadas. Então me parece que a prefeitura, que é o ente político mais importante da cidade, ela acaba influenciando no conjunto das articulações e dos processos políticos da cidade. Quando há um momento de transição na prefeitura, a política toda da cidade entra em transição. E essa é a minha visão do momento político da cidade. Se você tivesse hoje que fazer um rápido retrospecto, né, da gestão anterior para a atual gestão, eu queria que você me dissesse, na sua opinião, se o quadro de secretários atende a expectativa da população ou você acredita que ainda nessa transição demore muito para alguma coisa realmente acontecer? Silvana, os secretários têm que atender a expectativa do prefeito. Quem tem o compromisso de atender às expectativas da população é o prefeito eleito, ele que foi eleito, ele precisa atender às expectativas. Os secretários são escolhas dele para que, através deles, o prefeito cumpra os compromissos que assumiu com a população. Então, o secretariado não é da população, o secretariado é do prefeito, seja A, B ou C. Necessariamente não montado por ele, né? E sim pelo falecido Roque. Sim, mas os secretários são do prefeito. Então, e quem responde à população é o prefeito. Então, todo secretário, se é bom para o prefeito, é bom. Se não é bom para o prefeito, não é bom. Bem, você tramitando na esfera política atual, como é que você vê as questões prefeitura, Câmara Municipal? Entendimentos, propósitos, propostas e realmente, efetivamente, ação? Veja, a Câmara Municipal vai ter que ter um momento que ela vai ter que pensar maior do que cada um meramente na sua reeleição. Todos vão ter que se juntar e apoiar o prefeito Edson, né, nesse momento difícil de transição. Acho que isso está acontecendo. Acho que você não vê ali na Câmara hoje ninguém tentando obstaculizar a gestão do Edson, numa posição de oposição. E isso é muito importante e isso ajuda a cidade. Claro que isso tem tempo para acabar, né? A própria política ela é feita por partidos e por segmentos. É natural que o próprio processo eleitoral do ano que vem divida as pessoas, né? E com essa divisão vai necessariamente aparecer outros grupos, outras colocações, outros segmentos. E aí as coisas vão se definir de forma diferente. Mas nesse momento eu acho que está todo mundo tentando ajudar o Edson. Você arriscaria algum nome forte para 2014 como deputado estadual? Olha, nesse momento dá para arriscar nomes fracos. Então é difícil, a cidade vai caminhar para um volume grande de muitas candidaturas, o que pulveriza a possibilidade local da eleição. Essa experiência Paranaguá já viveu outras vezes e sempre com prejuízo, né? Vai depender muito do Edson de reduzir, usar o poder institucional da prefeitura para tentar reduzir candidaturas, o que não é fácil, porque as candidaturas a deputados são vinculadas a candidaturas de governador. Quanto maior for o número de candidaturas ao governo, maior serão o número de candidatos a deputados desses mesmos candidatos a governador aqui na cidade. Paranaguá é a 10ª cidade eleitoral, o 10º colégio eleitoral. É evidente que todo aquele que deseja ser governador precisa de uma candidatura forte em Paranaguá. Só que várias candidaturas fortes para o governador acabam sendo candidaturas fracas com possibilidade eleitoral. E o trabalho realizado dos deputados estaduais atualmente? Os que não são nossos automaticamente? Que vêm fazer o seu trabalho em Paranaguá? Eu acho que é um processo legítimo, né? Um processo legítimo, natural. Enquanto não houver voto distrital, né, o candidato pode trabalhar para todas as cidades, em todos os locais. É o nosso sistema. Se ele é ruim, o problema é do sistema, né? Eu, pessoalmente, sou a favor de um voto distrital, mas ele não existe. Hoje, o que vale é a regra que vale. Agora, acredito, Silvana, que Paranaguá vai ter uma dificuldade muito grande de viabilizar uma candidatura com sucesso no ano que vem.
a menos, como eu digo, que o prefeito consiga, usando o poder institucional da prefeitura, a força do prefeito, reduzir as candidaturas locais. E para 2014, falando ainda sobre candidatura, como é que você vê na mídia, né, a divulgação de alguns nomes para o governo do Paraná? O Paraná hoje tem 3 candidatos. O governador Richa, que é candidato natural, a ministra Gleice Hoffmann, que também é uma candidata natural, né, porque é ministra da Casa Civil, e o Requião, que foi 3 vezes governador e que, pelas circunstâncias, é o nome que mais cresce nas pesquisas hoje, porque o descontentamento com o governo acaba refletindo naquele que represente mais a oposição, sem ser governo. E quem não é governo nesse momento é o Requião. Então, ele acaba sendo o desaguador natural das insatisfações. E com a postura que ele tem de bater, de ter posição, de ter posições claras, ideias claras, de ter lado, isso acaba servindo como um canal de expressão do descontentamento geral da população. E às vezes não é nem contra esse ou aquele governante. Outro dia eu vi um filósofo falando sobre a questão das manifestações. Eles diziam o seguinte: a população está marchando contra os palácios, pouco importando quem está dentro deles. Então, na verdade, quem estiver fora dos palácios nesse momento leva uma vantagem eleitoral muito grande. Bem, Ungarito, nós agradecemos a sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui e gostaríamos de deixar você muito à vontade para as suas considerações finais. Olha, o prazer foi meu, né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me dão aqui de falar, de me comunicar e parabenizar particularmente a Vera, né, pelo amor a Paranaguá, de entrar nesse projeto dessa TV na web. E isso é importante, acho que aumenta a capacidade de se comunicar da população e de, como diz o velho livro, do tambor da tribo. Toda tribo tem que ser o seu tambor. E aqui, Paranaguá, tem mais um tambor importante. O programa Tá na Web termina hoje a sua entrevista com o engenheiro Ungarito Linhares.